Projeto Fragmentos, novela número 28, Nina, de Walter George Durst, exibida no ano de 1977, no horário das 10. Esta é outra das novelas que eu não tenho nenhuma relação afetiva, porque eu simplesmente nunca havia ouvido falar dessa novela quando eu era criança, quando ela foi exibida. Eu só vinha saber da existência de uma novela chamada Nina anos depois, com o livro do Ismael Fernandes, Memória da Telenovela Brasileira, e com as minhas primeiras pesquisas sobre telenovela. Então, Nina é uma novela que eu não tenho relação, mas era uma novela que eu tinha uma certa curiosidade de ver alguma coisa. E o Projeto Fragmentos nos presenteou dessa vez com 9 capítulos, não apenas os 6 frequentes que a gente estava acostumado até então, ou pelo que foi a maioria das novelas do Projeto Fragmentos, né? É preciso dizer que essa novela tem uma história por trás. No ano de 1976, o roteirista Walter George Durst e o diretor Walter Avancini estavam preparando uma nova novela para o horário das 10, em substituição a Sara Mandaia de Dias Gomes. Essa novela era Despedida de Casado. A novela passou pela aprovação da censura federal, começou a ser produzida. A TV Globo fez todo o seu arranjo costumeiro de estreia de novela. Ela iria estrear em janeiro de 1977, só que, pouco antes da estreia, a censura federal do governo militar vetou a novela. A novela foi censurada. Ela já tinha até chamadas de estreia no ar. Inclusive tem, o Video Show na década de 90 exibiu as chamadas de estreia de Despedida de Casado, mas a novela de fato acabou censurada e a sua produção teve que ser suspensa. Algo muito semelhante com o que havia acontecido no ano anterior, em 1975, quando a TV Globo programou a novela Roque Santeiro para estrear em agosto de 75, no horário das 8, e a novela foi vetada pela censura do governo militar na noite de sua estreia. A Globo então teve que providenciar um tapa-buraco, a reprise da novela Selva de Pedra, para que Janete Claire, que foi então acionada, pudesse escrever a novela substituta de Roque Santeiro, que foi Pecado Capital, que estreou em novembro ou dezembro de 75. Com Despedida de Casado foi a mesma coisa. A única diferença é que o governo federal não deixou para vetar, para censurar a novela na noite de sua estreia. Ela vetou antes da novela estrear. Mas não teve jeito. A TV Globo, então, providenciou uma reprise para substituição da novela censurada. A reprise escolhida foi O Bem Amado, que foi exibida durante o primeiro semestre de 1977. E então, em junho desse ano, estreou a nova produção, a nova novela de Walter George Durst e Walter Avancini, Nina, que aproveitava o elenco da novela censurada, Despedida de Casado. Quase todo o elenco de Despedida de Casado acabou indo para a Nina. Houve algumas baixas, O Cláudio Marzo, por exemplo, que tinha um personagem importante na trama de Despedida de Casado, ele desentendeu-se com a Globo. Nas minhas pesquisas ficou uma coisa meio nebulosa, eu não sei exatamente o que aconteceu, que o Cláudio Marzo foi pessoalmente ao Boni pedir demissão. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave para ele chegar a esse ponto, O Cláudio Marzo, então, passou uns 2 anos fora da Globo, até fez uma novela na TV Tupi de São Paulo, Roda de Fogo. Não a Roda de Fogo que a gente conhece dos anos 80, a Roda de Fogo da TV Tupi dos anos 70. Lembrando também que houve um outro caso assim de desentendimento nos bastidores de Nina, que foi José Léo Goy com o diretor Walter Avancini. Bem, é sabido que o Walter Avancini tinha fama de ser um diretor muito linha dura, muito irracível, daqueles, da velha escola de direção de televisão, que gritava com os atores, tal. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato é que José Léo Goy desentendeu-se com Walter Avancini durante as gravações da novela Nina.
É sabido também que Nina não é considerada uma novela de sucesso. Pelo contrário, foi uma novela que teve pouca repercussão. O público não se interessou pela história de Nina. Não é uma novela famosa, uma novela conhecida, uma novela que, sabe, que era bastante lembrada na época do video show, uma novela que as pessoas... Né? Tem gente que simplesmente não conhece Nina, ou confunde com Gina. Aliás, eu acho muito estranho a Globo ter lançado em tão pouco espaço de tempo duas novelas com nomes tão semelhantes, né? Então, por favor, não confundam Nina, a novela do horário das 10, exibida em 1977, com Regina Duarte, com a novela Gina, exibida no ano seguinte, em 78, mas no horário das 6, estrelada por Cristiane Torlone. Novela que já passou pelos fragmentos, também já fiz vídeo comentando sobre ela, tá na playlist, é só você procurar lá que eu falo sobre as minhas impressões sobre Gina. Aqui nós estamos falando sobre Nina, uma história de época que se passa em São Paulo, na década de 1920, e, para tanto, a novela recebeu um apurado trabalho de reprodução de época, em figurinos, em cenários, em direção de arte. E aí a gente percebe que foi mesmo um apuro muito grande, principalmente se nós compararmos Nina com as novelas de época do horário das 6 da época. Da época, eu digo, da segunda metade da década de 70. Nina, de fato, a gente percebe que tem ali um trabalho muito esmerado, muito bonito, figurinos, cenários. Eu destaco a casa da Maria Fernanda, que aparece mais nos últimos capítulos, é um cenário muito bonito, né? Ela morava num casarão em São Paulo, uma pessoa muito rica, né? Filha de um barão do café. Também gosto das externas, teve externas numa vila pobre, onde moravam alguns personagens, o personagem do Marcos Paulo, do Brandão Filho, da Rosita Tomás Lopes, muito bom aquele cenário. O próprio bar onde os personagens se encontram, apesar de um tanto quanto pequeno, muito entupido de gente, era um cenário bonito, né? É curioso também destacar na produção de arte de Nina o trabalho da Lira das Mimosas, que eram as dançarinas de cabaré, as vedetes da época, que faziam shows. E esses shows eles eram coreografados e dirigidos pelo Klaus Viana, que foi uma figura muito importante na época, na dança no Brasil. E eles eram, de fato, gravados em um teatro de verdade. Por isso que ele tem ali uma luz diferente, né? Você percebe que aquilo não é um estúdio de televisão. E as próprias atrizes que estavam no palco, que estavam representando, inclusive com todas as deficiências técnicas que um show desse tipo, gravado por uma emissora de TV, podia ter. Então, isso é muito legal também, é mostrar como que era feito na raça, né? Como era feito de verdade, sem pirotecnia, sem exageros, sem gigantismo. Né? Eu comparo, por exemplo, com o Bataclan do remake da novela Gabriela, em que a Maria Machadão era a Ivete Sangalo, lembram disso? Aquilo era tão fora da realidade, era uma coisa tão gourmetizada, que era difícil de ter alguma verossimilhança. O show da Lira das Mimosas de Nina é verossimilhança total. Isso eu achei genial. Aliás, de fato, o que mais me chamou a atenção em Nina foi a reconstituição de época. Tudo muito bonito, tudo muito apurado. Como eu falei, principalmente quando a gente compara com as produções de época do horário das 6. Então vocês veem que a TV Globo ela dispendia mais recursos para as novelas com maior probabilidade de audiência, no caso novelas das 8 e novela das 10, do que a novela das 6, que, né, teoricamente, sempre tem menos audiência.
As novelinhas das 6, elas têm umas ambientações assim muito pobres. Nós vimos isso em Veja Lá no Céu, em Um Feijão e o Sonho, na própria Sinhazinha Flor, A Sombra das Laranjais, que são todas novelas da época de Nina. E aí Nina tem aquela reprodução da década de 20, primorosa, bonita. É de fato a Globo dando mais atenção às produções que podiam gerar mais audiência, sem dúvida nenhuma. Eu gostei muito do texto de Nina, né? É um texto realista, é um texto que privilegia uma trama forte em detrimento do romantismo. A gente percebe isso claramente no último capítulo. Aliás, o último capítulo de Nina eu achei fantástico, né? Que o casal romântico principal, que seria Nina e Bruno, Regina Duarte e Antônio Fagundes, eles não ficam juntos no final. Pelo contrário, o Bruno, que teoricamente, ou entre aspas, seria o mocinho da história, ele revela-se um grande de um calhorda, né? Esse italiano, na verdade, o personagem dele, Bruno De Fiori, que é um filho de imigrantes pobres que trabalharam para um barão do café no interior de São Paulo, ele é um grande ambicioso, um grande alpinista social e com traços fascistas, inclusive, né? Que era uma coisa que estava muito em voga naquela época, né? O fascismo crescia na Itália, ali naquele período do final da década de 20, que é quando vai desembocar logo na Segunda Guerra Mundial com o nazismo na Alemanha. Então, o Bruno tinha essa faceta, né? No último capítulo, quando a Nina não quer renegar a linha de pensamento dele, quando ela percebe que ele quer ela como mulher do lar e obediente a ele revolta-se contra ela, deixa ela falando sozinha, vira para ela e fala: vá pro diabo. Achei sensacional. Assim como sensacional também o fato de ser ele quem vai salvar a família Torres Galba da bancarrota. Os Torres Galba é que eram os patrões dele e do pai dele. Ele trabalhou a vida toda pro coronel, né, pro personagem do Mário Lago. E aí ele é que com a quebra da Bolsa de Nova York, né, o crack da Bolsa em 1929, o café perde o valor e a família Torres Galba entra em bancarrota. E é o Bruno, que é o imigrante, o novo rico, quem vai salvar aquela família da falência financeira e essa salvação vem com um casamento, né? Com uma herdeira dos Torres Galba. E essa herdeira é justamente a neta mais jovem do coronel, né? Que é a personagem da Sônia Regina, que era uma adolescente, inclusive. Poderia até ter sido a personagem da Cátia D'Angelo, que é mais velha, que é mais safa, mas não, ele pegou justamente a menina mais ingênua, que era a que iria fazer o papel da mulher que ele queria, né? Da mulher servil, obediente, como ditava as regras da sociedade da época. Ou seja, Nina, que era uma personagem progressista, transgressora, curiosamente interpretada por Regina Duarte, vejam só. A Nina, ela fica para trás, uma personagem à frente do seu tempo, os ideais dela de feminismo ainda vão ter que andar muito para chegar a um determinado patamar, que chegou mais ou menos lá entre as décadas de 60 e 70, né? Mas na década de 20 ainda não era permitido. Então o Bruno fica com a neta mais jovem dos Torres Galba, enquanto que a Nina, impossibilitada de trabalhar na capital, porque tem o seu nome sujo perante a justiça, ela foi presa, né? Inclusive acusada de assassinato de uma colegial, a Nina acaba ensinando numa escolinha de fazenda, uma escolinha pequenininha no interior.
Eu achei sensacional esse plot. Achei que só por isso valeram esses 9 capítulos de Nina nos Fragmentos. Essa é uma novela que me deu vontade de ter assistido toda. Gostaria que tivesse tido a novela inteira para a gente acompanhar, mas trabalhamos com o que temos. Quero destacar algumas atuações. Maria Fernanda, como a orgulhosa, arrogante, prepotente, preconceituosa Mariana Torres Galba, filha mais velha do coronel, que morava na capital São Paulo e era uma mulher muito fina, muito elegante, e ela tem que se desdobrar ao carcamano Bruno no último capítulo, porque ela entrou em falência, porque durante toda a novela, até onde se sabe, ela não gostava do Bruno. Tanto que ela queria afastar o Bruno da Arlete, que é a irmã mais nova dela, personagem da Rosa Maria Murtinho, que ela tentava o tempo todo dominar. A Arlete era uma personagem dominada pela irmã mais velha, pela Mariana, né? E ao mesmo tempo apaixonada pelo Bruno. E no último capítulo, a Arlete, que havia ficado com um dinheiro que não era da família Torres Galba, aí como faltaram capítulos, a gente ficou sem entender direito o que aconteceu. Mas a Arlete da família era a única rica. Mariana pede ajuda para ela e a Arlete simplesmente ignora, ou seja, ela dá o seu grito de liberdade e sai, né, vai embora para a Europa, parte para a Europa, rica, e deixa a família passando necessidade no Brasil. Eu gostei muito de ver também, sabe quem? A Rosita Thomas Lopes fazendo o papel de uma mulher pobre, simples, humilde, do povo, porque a gente se acostumou tanto a ver Rosita Thomas Lopes interpretando mulheres finas, elegantes, ricas, esclarecidas, em novelas como Anjo Mal, Te Contei, Marrom Glacê, Brilhante, Louco Amor, Perigosas Peruas e tantas outras. E em Nina ela aparece como uma mulher simplória, né? Isso me lembra o caso da Beatriz Segal. Beatriz Segal também, a gente se acostumou tanto a vê-la em papéis de mulheres ricas, que quando ela faz uma mulher pobre, como a gente viu nos Fragmentos de Champagne, a gente leva um susto, né? A mesma coisa o caso de Rosita Thomas Lopes. A Rosita até fez uma mulher mais pobre, mas ainda era uma mulher esclarecida de uma família de intelectuais, né? O irmão era médico, o sobrinho era jornalista, foi em Força do Desejo. Mas eram pobres, passavam dificuldade, mas era gente esclarecida, é diferente, né? Não é uma mulher pobre simplória, né? É uma abordagem totalmente diferente. Eu gostei também do núcleo das professoras do colégio onde Nina lecionava, né, que tinha Araci Cardoso, Sônia Oiticica. Eu não sei por que a Sônia Oiticica só aparece nos 2 primeiros capítulos, ela não apareceu nos demais. Ela foi apresentada como vice-diretora do colégio, né? A Sônia Oiticica, ela tem uma presença muito marcante, ela fez poucas novelas depois na década de 80 em diante, mas ela era, por exemplo, mãe de Nívia Maria na novela Gabriela, por exemplo, né? E ela estava ali nos primeiros capítulos de Nina. Tinha também Maria Pompeu fazendo Clorinda, professora Clorinda, que era a professora que perseguia a Nina, de certa forma, né? Que seguia com rigidez as normas do colégio, era contra as ideias progressistas de Nina, né? Norma Sueli, quem viu a novela Senhora, que está no Globoplay, no Resgate, que entrou no projeto Resgate no Globoplay, deve ter acompanhado o trabalho de Norma Sueli, que era uma cantora lírica e atriz. Ela fez, até onde eu sei, apenas essas 2 novelas, Senhora e logo depois Nina. Ela aparece ali como uma espécie de uma funcionária da secretaria do colégio, né? Gostei também do núcleo das mimosas, né? Da Lira das Mimosas. É muito bom rever Elza Gomes, sempre uma presença muito marcante, uma personagem bastante caricata, uma atriz velha, decadente, né? Que tem ali um jovem apaixonado, que é o personagem do Osmar Prado, que na verdade é um grande malandro, Morungaba, o nome do personagem dele. É um grande malandro que só quer se aproveitar da velha porque ele descobriu que ela tem uma mala com dinheiro guardado, alguma coisa assim. Então nós chegamos a ver algumas cenas envolvendo Morungaba e Madame Naná, personagem de Elza Gomes. E temos também
Maria Cláudia e Lúcia Alves, antes de atuarem juntas na novela Plumas e Paetês, como as modelos, né, que eram amigas, Amanda e Veroca. Em Nina, elas eram duas das mimosas. Além delas, Marília Barbosa, atriz, cantora, e as atrizes Maria Helena Velasco e Ana Maria Nascimento e Silva, a bela atriz louríssima que fez várias novelas depois. É muito bom ver Marcos Paulo, José Leogói e Isabela Garcia em personagens muito interessantes. A história do personagem do José Leogói é muito interessante, né? Ele foi um dançarino famoso que acabou sem dinheiro e montou uma escola de dança de salão, e descobriu no primeiro capítulo que tinha uma filha pequena, que é Isabela Garcia. Isabela Garcia, fofíssima. É a primeira novela que Isabela Garcia aparece bastante, né? Vamos dizer que a primeira novela de fato em que a Isabela Garcia é acreditada é Vejo a Lua no Céu, de 1976, mas ela era muito pequenininha e ela quase não tinha falas. E já em Nina, a personagem de Isabela Garcia, Isadora, ela tem bastante falas e ela atua de verdade, né? Como uma criança, como uma atriz mirim. E ela é muito engraçadinha, muito bonitinha. E é sempre bom ver Isabela Garcia, pessoas da minha geração, cresceram assistindo Isabela Garcia, vendo Isabela Garcia crescer na TV. Isabela, eu acho que ela deve ser pelo menos um ano mais nova do que eu, creio eu. Outra presença interessante é de Fábio Júnior. Nina é a primeira novela de Fábio Júnior, numa época em que ele até já havia gravado alguns discos, inclusive com um pseudônimo em inglês, mas ele não era um cantor ainda, né, famoso. Ele era um aspirante a cantor e aspirante a ator. Eu não diria aspirante a cantor, né, porque ele já havia gravado um disco, já era profissional. Mas ele estava ali começando como ator. Nina foi sua primeira novela, seu personagem se chamava Anjo, era um dos mordedores, um daqueles caras meio vagabundos que tentavam tirar proveito dos outros. E ele aparece como a primeira drag queen da telenovela brasileira, né? Porque no último capítulo ele está travestido, vestido de mulher, com uma roupa, uma maquiagem muito pesada, uma peruca, enfim, porque ele está para apresentar um espetáculo que depois não apresenta, mas eu achei bastante curioso ver o Fábio Júnior em seu primeiro papel, ainda um papel pequeno, né? Também Marcos Paulo num papel muito interessante, ele na relação com o pai, que é o personagem do Brandão Filho, que apareceu usando um tapa-olho, mas ele não apresentou o Miguel, né, como filho para a mulher dele, que era a personagem da Rosita Thomas Lopes. Então, a Rosita Thomas Lopes tinha aquele inquilino na sua casa, mas não sabia que, na verdade, ele era filho de seu marido, né, a personagem do Brandão. Também é uma trama que deve ter sido interessante, pena que a gente viu muito pouco, né. E ainda Ari Fontoura e Maria Zilda. Ari Fontoura fazendo um cineasta, um cara que queria rodar uma fita, tentou rodar um filme lá na Fazenda do Coronel, personagem do Mário Lago, não sei, a gente não sabe exatamente se ele conseguiu. E Maria Zilda fazendo a estrela dos filmes do Fialho, personagem do Ari Fontoura. Ainda também um tanto quanto crua, né? Ainda não era a estrela Maria Zilda que ela se tornou durante a década de 80. E um grande destaque para Mário Lago, como o coronel Antônio Torres Galba, talvez um dos seus melhores papéis em TV. Que personagem maravilhoso, um personagem forte, um personagem muito interessante. A cena final em que ele percebe que está falido e resolve dar um fim à sua vida, né, daquela forma, né, pegando um estandarte, saindo em procissão pela rua com aquele estandarte até cair no chão morto. Aquela cena é muito bonita. E, como eu falei, foi uma pena a gente não ter tido a novela inteira para a gente poder entender exatamente como que essas tramas se desenvolveram, né? Vou falar um pouquinho da trilha sonora. Eu tenho os 2 discos de Nina. Este é o disco nacional.
É uma trilha muito bonita, muito caprichada, tanto nacional quanto internacional, porque são trilhas com músicas da época, né? Mas o que mais tocou foram músicas para os mordedores, para aquele núcleo lá dos malandros, né? Tocou Urubu Malandro com Netinho e seu conjunto, Nego Velho Quando Morre com os originais do samba, Apanhando Papel com Luiz Airão. O que mais que tocou? Mas tocou também o tema de Nina, a belíssima música Flor Amorosa, aqui numa gravação de Maria Marta. E da trilha internacional, infelizmente a gente ouviu pouquíssimo, né? Muito pouco mesmo, quase nada. Mas pelo menos a música que tocou é uma música muito bonita, chamada Mala Femmina, gravação de Giacomo Rondinella, que era o tema de Nina e Bruno. Música belíssima, né? E tem tantas músicas interessantes nesse disco que é uma dó a gente não ter ouvido essas músicas nesses 9 capítulos que estavam nos fragmentos. Uma pena mesmo. Bem, eu termino esse vídeo dizendo que os fragmentos de Nina foi um dos que eu mais gostei. Está provavelmente no meu top 5 de melhores fragmentos. Eu ainda não parei para ranquear, mas com certeza está entre os meus top 5, viu? Achei ótimo, achei uma novela com muita qualidade. E é claro, sempre, como eu sempre alerto nos vídeos anteriores, essa é uma análise muito fria, porque a gente está analisando apenas o que chegou até a gente, né? Nesse caso, 9 capítulos. Eu fico por aqui. Nós voltamos no mês que vem para o próximo fragmento. E, por favor, deixem seus comentários. O que é que vocês acharam desses fragmentos de Nina? Gostaram? Não gostaram? Concordam comigo? Tem alguma colocação a fazer ainda sobre a novela? Também assinem o canal e ativem a sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente se vê no mês que vem. Até lá!